que hoje existe mais opressão sobre as opiniões divergentes do que havia no tempo da ditadura. Eu sei porque eu estava lá, pô. Veja, eu trabalhava no Jornal da Tarde, que era o jornal mais policiado e mais visado. Tinha um sensor na portaria para cortar nossas matérias. Metade do que eu escrevia era jogado no lixo, porque eu trabalhava também na editoria de política, tá certo? Muitas vezes eu escrevia ali notícias que eram proibidas, eu sabia, era escrever e saber que não ia sair nada, tá certo? Quer dizer, no dia seguinte saía ali uma receita de bolo. A gente até brincava com isso. Uma vez tinha uma notícia lá que era sobre o governador Laudo Natel, né? E daí foi até o Carlinhos Brickman, que o Carlinhos Brickman escreveu a notícia e cortaram a notícia e mandaram botar a receita no lugar, eles preencheram o espaço com receita. Daí ele fez uma receita assim, Lauto Pastel, né? Não é que a humanidade ficou sabendo que a notícia era sobre o Laudo Natel. E era assim, a gente ria. Mas ali havia a censura explícita. E não era tanta censura assim, quer dizer, algumas notícias que eles achavam que podia, vamos dizer, ajudar os terroristas, eles vetavam. Mas não havia nenhuma tentativa de orientar a opinião dos jornais. A opinião era livre. As sessões de opinião eram verdadeiramente livres. O que eles vetavam eram notícias, presta atenção. Eles não vetavam ideias. Artigos assinados, por exemplo, vetados, era uma absoluta raridade. Agora, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu já não trabalhava lá, trabalhava no Diário Popular, né? Houve um assalto a uma loja de armas e aquela notícia estava proibida. Porque eles não queriam que noticiassem antes que eles soubessem exatamente quem foi, né? E eu, na hora, esqueci, eu estava distraído. O editor da página tinha ficado doente e ele me botou para editar a página. Então eu que decidi, o que entrava de manchete. Eu já taquei logo o assalto à loja de armas de manchete, né? É claro que o jornal foi apreendido, né? Mas era assim, eram notícias e que eram consideradas estrategicamente importantes, eles vetavam essas coisas, tá certo? E eu sei que quando eu cheguei no jornal, no dia seguinte eu cheguei meio tarde, o coitado do editor já tinha sido levado para a delegacia, interrogado, e eu tinha arrumado uma encrenca para ele. Mas não dava nada, chamava lá, fazia interrogação e mandava perguntar por que você fez isso, né? E mandava para casa, tá certo? Ninguém foi preso por causa de atividade jornalística. Isso é pura mentira, isso nunca aconteceu. O que às vezes era preso um jornalista, mas porque estava metido na guerrilha. O cara foi preso um jornalista. Não, foi preso um terrorista que também era jornalista. Aí sim, né? Agora, o Brasil, durante os 20 anos de ditadura, teve 2.000 presos políticos. Isso foi o máximo. O que é 2.000? Cuba chegou a ter 100.000 simultaneamente. Cuba, com a população 6 ou 7 vezes menor que a do Brasil, teve 100.000 prisioneiros políticos ao mesmo tempo. E era tortura o tempo todo, gente que morre de tortura lá até hoje. E ninguém fala coisa nenhuma. Então, o Aguinaldo Silva tem toda a razão. Agora o negócio está pior do que antes. O que me surpreendeu foi ele entrar em consonância com o senhor, com o Reinaldo Azevedo, dizendo que esses caras acham que eles têm o direito de fazer tudo porque eles têm uma missão divina de reorganizar e salvar o mundo. Você vê que não é uma questão de posição política, isso é uma questão estritamente objetiva. Estritamente objetiva. Eu não escrevo meus artigos para dar opinião. Cada coisa que eu escrevo em artigo é apenas resumo de coisas que em outro lugar, às vezes em textos mais compridos ou em conferências, tal, eu já expus meticulosamente, com todas as provas, com todos os documentos. Claro que eu posso errar como qualquer um. Mas esse negócio de dar opinião, isso é uma bobagem, tá entendendo? O que a gente tenta é fazer uma análise objetiva do que está acontecendo. E mais dia, menos dia, por mais esquerdista que seja, se ele não for totalmente comunista, e ser corrompido, porque você acaba colocando a opinião do partido acima da sua, se ainda tiver, vamos dizer, um pouco de consciência, um pouco de hombridade, um pouco de honestidade, como o Aguinaldo Silva sem dúvida tem, vai ter que reconhecer a verdade. Esses caras, eles são a incorporação da mente revolucionária. O que é a mente revolucionária? Vou definir de novo. A mente revolucionária consiste em você inventar um futuro hipotético maravilhoso, tá certo? E, em nome desse futuro hipotético maravilhoso, você ser dispensado de todas as leis morais, das obrigações legais e morais a partir desse momento. Quer dizer, você pode tudo porque você é o representante do futuro. Como é que a gente sabe que você é o representante do futuro? É só porque você diz. Então, a mentalidade revolucionária é a
autoridade autoconferida de um futuro hipotético. Isso é uma estrutura de pensamento, não é um conteúdo ideológico. Onde você observar essa estrutura, você verá que está lá presente a mentalidade revolucionária. Agora, para te dar um exemplo, mostrar como as coisas são diferentes. Aqui nos Estados Unidos teve a Guerra da Independência, a Revolução. Os revolucionários, Founding Fathers, eles imaginaram uma sociedade melhor para o futuro, uma sociedade cristã. Em nome dessa sociedade, eles se desobrigaram das obrigações cristãs, das leis cristãs, ao contrário. Isso significa que a estrutura de pensamento deles não era revolucionária. Levou o nome de revolução por uma questão de convenção. Mas a Revolução Americana não faz parte do ciclo revolucionário moderno. Ela é uma coisa completamente diferente. Agora, onde existe essa ideia, vamos dizer, do futuro brilhante, em nome do qual você tem direito de fazer isto ou aquilo, você tem direito de matar, você tem direito de mentir, você tem direito de trapacear, você tem direito de roubar, tá certo? Sempre em nome do futuro. Isto é a mentalidade revolucionária. Onde você vê isso, você está vendo um bandido, um assassino, um canalha. Nenhum ser humano decente pode pensar assim. Se você quer uma sociedade melhor, você tem a obrigação de agir melhor desde agora. Agora, não é fazer como aqueles vagabundos tipo Bertolt Brecht, mentir em favor da verdade. Como é que é possível isso, porra? Se você está falando da verdade, você quer a verdade, você tem que praticá-la. Se você quer a liberdade, você tem que reconhecer a liberdade do outro desde agora. Mostra para mim onde foi que eu tentei tapar a boca, tentei impedir que um comunista falasse, que um esquerdista falasse, como eles fazem comigo o tempo todo, como fizeram na Bienal do Livro de 98, meu debate com o João Pedro Stedley. O que eles tentavam não era discutir comigo, era tampar minha boca, gritar para não me deixar falar. Quando que eu fiz isto? E eu que sou extremista, ora, vamos pra puta que os pariu. Oi, Olavo, eu estou ligando para agradecer o espaço que você deu no seu programa na semana passada para ajudar a divulgar aquele trabalho da Epoch Times sobre aquele documentário não fiz mais da China comunista. Eu tô vendo os horrores que esse pessoal da Falun Gong está passando na China. Aqui eles, vamos dizer, o pessoal, todo mundo que é oprimido no seu país vem aqui para os Estados Unidos, né? Então está cheio de chinês aqui. Eles fazem de vez em quando as manifestações, distribuem esse jornal Epoch Times, que tem muita informação interessante. E eu não acho que isso seja uma seita no sentido, como é que diz, maligno, manipulatório, de maneira alguma, não vejo nada disso ali. Tá certo? Não. E mesmo que fosse, se eles tivessem doutrinas esquisitas, se eles têm, né, o culto da banana celeste, se tivessem, qual é o problema? Que direito que tem, que governo que tem o direito de prender e matar os caras por causa disso? Nenhum. Então, Olavo, eu queria agradecer isso que você ajudou a divulgar, e eu estou sempre em contato com os jornalistas da NTD-TV, que são responsáveis em divulgar esse documentário, assim como o livro, e a gente está tentando organizar, muito difícil, tentando organizar uma palestra e exposição pública desse documentário no Brasil, para dezembro agora. No Brasil, você vê, nem os atentados, morticínio feito pelas Farc, eles noticiam. Você nunca vê uma notícia, olha, a Farc matou tantos. Toda semana a Farc está matando gente, nunca sai no Brasil. Por quê? A Farc é amiguinha do presidente. Exatamente. Então, do mesmo modo que eles esconderam o Foro de São Paulo, esconde até a Farc, porra. E esse assunto de falar da China comunista também incomoda muito. Também não pode, porque está chovendo dinheiro chinês lá, porra. Eles sabem que a perseguição não se estende só a Falun Gong, tem padres, a igreja cristã... E o que eles fazem no Tibete, que já mataram 1 milhão de tibetanos? Em Lhasa tem mais soldado chinês do que tibetano nativo, porra. E ninguém fala nada. Não, recentemente o Partido Comunista ele entrou no meio de uma questão que a Igreja Católica escolheu um bispo, acho que foi em agosto, e Mas eu falar, não, esse bispo não pode ter outro. Não pode ter bispo aqui, não pode. Eles não deixaram um bispo que foi eleito, reconhecido pelo Vaticano. Então a perseguição lá, a igreja... Não, lá quem manda na igreja são os generais, o Papa não apita nada. Ele fazia a mesma coisa no Brasil.
E peraí, tem 3 pessoas na fila para falar, Alex. Então abrevia aí a sua mensagem. Tá legal, Olavo. Eu queria só estender isso daí, depois eu gostaria de poder te mandar algumas coisas que eu recebi. Tal, mande para o e-mail olavo@olavodecarvalho.org. Tá legal, Olavo. Muito obrigado, viu? Obrigado eu.